Agora a gente está recebendo aqui no estúdio, vamos bater um papo inclusive com o Leão Lobo, juntamente com o professor de Ética Jornalística da Faculdade Casper Libero, o professor Ari Vicentini. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Obrigado, Regiane. Tudo bem, querido? Professor Ari, que já foi meu colega no Jornal da Tarde. Olha que demais. Aqui a gente está sempre encontrando amigos, né? Aliás, naquela época, a piada era que a gente estava cercada de leões, porque tinha o Leão Lobo, Leão Serva. É verdade. Só gente boa, né? Que coisa boa. Que isso, Leão. Bom, a gente está trazendo o professor aqui hoje também para conversar sobre uma questão muito delicada e muito importante de ser discutida atualmente. Afinal de contas, a gente viu aí com relação a essa questão envolvendo a atriz Clara Castanho, o quanto é importante manter a ética dentro de uma profissão como jornalismo. É claro que, dentre todas as profissões, cada uma tem o seu código de ética, a sua conduta a ser respeitada. Eu queria que você falasse sobre a ética dentro do jornalismo, já que é uma profissão que lida com uma das armas mais importantes que a sociedade tem, que é a informação, né? E que justamente quem tem essa informação muitas vezes não sabe o nível e o tamanho da responsabilidade que tem com ela, não é, professor? Inclusive, o jornalismo, hoje, a gente pode dizer que a ética é o que define o jornalismo. Porque se você pegar todas as outras atividades cuja intenção é informar, né, o que vai diferenciar o jornalismo de todas elas é exatamente a ética. Por quê? Porque no jornalismo a ética não é só uma questão de comportamento, é até uma questão técnica. Sim. Tudo que você faz no jornalismo, aliás, eu diria que o jornalismo é uma atividade técnico-ética. Sim. Porque, por exemplo, você ser imparcial, ouvir todas as partes envolvidas, ser objetivo, não são questões meramente técnicas de como fazer, mas são obrigações éticas de como fazer. Sim. Tá? E aí você tem razão. A informação hoje, ela é tão importante como o ar que você respira. Ninguém vive nessa sociedade sem informação. Inclusive, a informação é capital para você ser cidadão. Ninguém exerce cidadania sem informação. Portanto, o jornalismo sempre foi uma atividade essencial para a democracia, para a sociedade. Mas o jornalismo sem ética, ele é um perigo. Sim. Ele é um problema, inclusive. Né? Porque a gente entra no campo da manipulação da informação. Sim. Né? Agora, professor, como é que a gente define o que é notícia, o que é de interesse público? Então, é um tema complexo, mas ele é fundamental, a gente tem que abordar. É porque confunde a questão técnica com o julgamento pessoal, né? Porque a gente às vezes entra no campo moral também do julgamento. Bom, vamos lá. Notícia ao longo do desenvolvimento do jornalismo, a notícia acabou sendo um produto criado pelos americanos. Os americanos tiveram a ideia de desvincular o fato a ser noticiado da política. Isso é a notícia, ou seja, a notícia é o fato em si mesmo, que não tem opinião, que não é para um lado nem para o outro, como era antes disso, né? Quando o jornalismo era muito panfletário, era muito político ainda, né? Mas enfim, notícia é todo evento, todo acontecimento que tem interesse público envolvido nele, ou seja, é um fato que deve ser levado para a sociedade para que ela tome conhecimento dele, para tomar decisão, para formar opinião, para debater, enfim, não é qualquer acontecimento. Isso é bom que se diga, porque muitas vezes as pessoas confundem o jornalismo só com a atividade de informar. Não, Sim. A gente não informa. Quer dizer, não é só informar, é informar alguns eventos que a expertise jornalística considera como essenciais, que a sociedade tem que saber, tem que conhecer. E é importante a gente esclarecer também que a fofoca, ela é a notícia, né? Se chama de fofoca comercialmente, interessa e tal, mas na verdade o que a gente dá é notícia sobre a vida dos artistas, das celebridades e tal, mas é a notícia. Inclusive, aproveitando a presença do Leão, e só para colocar, tem um vídeo que eu uso nas minhas aulas, que é da Mariana Ximenes, que ela diz o seguinte, ela aparece lá no vídeo, toda linda, como sempre, e ela fala: oi, eu sou Mariana Ximenes, se você digitar meu nome no Google, vão aparecer centenas de fotos minhas, e eu fico muito lisonjeada. Mas a Mariana que você precisa conhecer, as fotos, são a outra Mariana. E aí ela mostra as fotos da cidade de Mariana soterrada, naquele acidente da Vale. E o programa, e o videozinho é um vídeo institucional, uma campanha, termina com a hashtag Não Esqueça Mariana. Eu uso isso para os alunos para eles perceberem, olha como é diferente. A Mariana Ximenes, claro que existe interesse sobre a vida dela. Interesse pública, de público, de um público que quer saber e é legítimo que saiba. Claro. Sim. Mas, por outro lado, existem notícias que, mesmo que a sociedade não queira, ela tem que saber. Mariana, a cidade, é uma notícia que a sociedade precisa saber porque precisa tomar providências. E jamais esquecer, né? Não pode esquecer, né? Então a gente precisa diferenciar. Isso também é papel do jornalismo, né? Isso também é papel do jornalismo. Inclusive, para desmistificar essa ideia de que o jornalismo é só
aquilo que seria importante. Na verdade, ele também tem que se preocupar com o que é interessante. Interessante. Claro, Né? claro. E não colocar no campo do fútil, porque isso também entra no campo do entretenimento. Talvez o grande desafio seja na área do interessante, é você transformar aquilo interessante em algo útil também. Sim. Até porque para o artista também é importante esse tipo de claro. divulgação. Eu me lembro muito de uma história de quando a Zélia Cardoso de Mello, que era ministra, foi dançar tango Com o ministro. com o ministro. Era um ministro né? Não do lembro o nome Collor. outro ministro. E aí aquilo foi uma notícia, quer dizer, era uma fofoca, né? Sim. Só que era uma fofoca de pessoas Política. que a gente não está acostumado a falar. A que ser era fofoca, né? políticos Não ter e tal. notícia da vida pessoal delas, né? Exatamente. Agora, vamos explicar para o pessoal de casa que não lida com jornalismo como é que é a questão da apuração da notícia, né? Porque é aquele tipo de coisa que a gente ouve logo nos primeiros dias de aula, né? Ouvir os dois lados sempre. E aí, quando a gente vê um imbróglio desse acontecendo, gigante, em cima de um caso muito delicado, que envolve uma pessoa que não queria que aquela informação fosse divulgada, qual é o papel do jornalista ético numa questão envolvendo uma situação difícil que uma pessoa está vivendo, por exemplo? Então, eu sempre coloco a questão de a gente sempre quer saber qual é o limite do jornalismo, né? Sim. Quais são os limites éticos, quais são os limites de atuação do E jornalista. só para fazer, nesse caso específico, a pessoa noticiada, ela era vítima, né, isso é importante a gente lembrar, né? Ela era vítima de um crime. Vítima de um Sim. crime, Né? ela foi, né? Então, por exemplo, nós podemos colocar aqui três pilares aqui que você pode usar como fatores que limitam a atuação do jornalista. Primeiro, a verdade. Sim. Segundo, interesse público, que aquela notícia não seja fútil, do ponto de vista que não interesse à sociedade. E terceiro, a ética. Por que a ética? Porque a ética, ainda que você tenha uma notícia verdadeira, ainda que o fato seja verdadeiro, Seja ainda real. que o fato tenha interesse público ou interesse de um público, você precisa analisar como ele vai ser veiculado, quais são os efeitos que essa veiculação tem sobre a própria pessoa, a pessoa que é objeto da narrativa jornalística. Ou seja, se você não está invadindo outros direitos com isso, a maneira como você narra, ou seja, a ética é que vai mediar tudo isso. Então, não basta que eu diga que um fato é verdadeiro, não basta que eu diga que o fato é de interesse público, tem outros problemas que vão além disso, que são como eu digo, sobre quem eu digo, como eu falo, quais são as consequências do que eu falo. No caso da Clara, tem as consequências terríveis. Sim, sim. Né? E nenhum interesse público nessa Nenhum. notícia, porque só Então, diz aliás, respeito a ela. Aqui tem a questão da ética do jornalista e tem um artigo aqui que eu achei interessante, que eu acho que tem muito a ver com esse caso. O jornalista deve evitar a divulgação dos fatos com interesse de favorecimento pessoal ou vantagens econômicas, de caráter mórbido e contrários aos valores humanos. Acho que esse contrários aos valores humanos é que é muito importante ser observado. E é aí que entra a ideia da fofoca, né? Porque normalmente a gente associa fofoca à audiência, né? E a audiência, você sabe que a audiência é monetarizada, ela rende. Então, quando você fala que o jornalista não pode divulgar informações de caráter pessoal ou econômico, vai nessa linha. Então, é a notícia pela notícia, a notícia que dá clique, mas que não vai naquela linha de interesse público. E a questão da dignidade humana, né? Mas vocês repararam uma coisa interessante? Quando a gente fala de ética jornalística, parece que a gente está falando de uma ideia muito específica, e ela não é. Porque o jornalismo bebe da mesma fonte que você bebe. A sua mãe não te ensinou a dizer a verdade sempre? Exato. A sua mãe não te ensinou nunca puxa o Só ser tapete um de ser ninguém. humano ético, né? Exato, dignidade humana, lealdade, amizade, amor, Exato. não são exclusividades do Exato. jornalismo, são a ética, porque o jornalismo está inserido dentro de uma sociedade, Ética como da atividade. vida, né? É a mesma ética. Óbvio, você tem algumas características específicas da profissão, como tem os médicos, né? No caso da Clara, Tem aquela O questão... médico também foi antiético, pelo que ela relatou. seja lá quem for que A vazou a enfermeira informação. foi antiética, né? todo Também. mundo, quer dizer, a questão de ética é para todas as profissões, É. né? E uma questão importante é que é um fato, mas é um fato que é irrelevante, Sim. né, para o público. Inclusive, eu gostaria de falar a respeito disso, porque isso é uma coisa interessante. A gente sempre fala, o jornalismo deve lidar essencialmente com assuntos de interesse público. Ora, o estupro e a doação
causada, provocada pelos estupros, é um tema de interesse público, sim. Sim. Mas ela não é, a Clara não é. Sim. Porque individualizar um problema nela esse foi o erro. Né? Aliás, uma vez um juiz me falou o seguinte, quando você vira uma figura pública, você perde 50% dos seus direitos de privacidade. Isso é verdade. Poxa, mas mantém os 50, né? Porque nenhuma é demais, né? Exatamente. Olha, eu agradeço demais, professor. Infelizmente, o nosso tempo acabou, o assunto está muito bom, esse papo é excelente, ele não se esgota, a gente pode, inclusive, combinar um outro dia para continuar essa conversa. E eu quero deixar aqui um agradecimento especial à Faculdade Casper Libero pela liberação do professor Ari Vicentini, que é professor de ética jornalística da faculdade, tá? E vou deixar aqui também o site para você conhecer mais sobre os cursos, sobre essa instituição incrível, que é casperlibero.edu.br. Professor Ari, obrigada mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço. O jornalismo precisa também desse bate-papo sobre si Sem mesmo. dúvida, sem sobre si dúvida, mesmo. né? Obrigada, viu? É uma reflexão importante para nós, profissionais, jornalistas e para toda a sociedade, sem dúvida nenhuma, né? Leãozinho, terminamos por hoje, meu amor. Obrigada. Beijos, dignidade, já. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã às 11 em ponto. Beijos.